Vamos então agora avançar para a lição da quinta-feira. E olha que coisa interessante, como é que eu começo essa lição? Os discípulos foram à vila buscar comida. Quando eles voltam, vem Jesus conversando com a mulher, não perguntam nada, vem a mulher saindo e ela deixou o cântaro lá. Oferecem comida para Jesus e Jesus responde, não, eu estou satisfeito, eu já estou feliz, eu só tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do Pai. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu ainda não desenvolvi uma espiritualidade tal que eu possa dizer isso. Eu ainda gosto de uma comidinha, gosto de um almoço, de uma jantinha, de um bom pequeno almoço, de um bom café da manhã. Ainda preciso disso. Mas Jesus surpreende dizendo, olha, a minha comida fazia a vontade do Pai. Ele tinha algo maior. A satisfação de Jesus foi tão grande que o seu cansaço, a sua sede, a sua fome foram saciadas com aquele diálogo com a mulher. Que coisa impressionante. E Jesus, então, ele menciona alguma coisa sobre aqui no verso 35, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, erguem os olhos, e vejam que os campos já estão branqueando. Claro, aqui o comentário é que os campos estavam em processo de maturação, ainda não era tempo, faltavam 4 meses. Muito possivelmente, de acordo com as compreensões das estações dos tempos, eles estavam ali no final do ano, dezembro aproximadamente, talvez início, meio de dezembro, e Jesus faz esta reflexão, né? E quando Jesus diz que o ceifeiro ele vai recebendo a sua recompensa, e ele diz, olha, é verdadeiro aquele ditado, um é o semeador, outro é o ceifeiro, e eles, vocês vão semear aquilo que não, vocês vão colher aquilo que não semearam. Muito possivelmente Jesus se referia ao trabalho dos discípulos, que muito daquilo que os discípulos iriam colher estava sendo semeado agora por Jesus. Quando Jesus está dizendo isso, e esse diálogo vai transcorrendo, a mulher está voltando com os samaritanos. E aqui vem um ponto que é o ato 2 do ápice 2, né? O ato 1 é a mulher indo com o cântaro, deixando o cântaro e vai. Chegam os discípulos e agora uma multidão, não sabemos quantas pessoas, se 10, 20, 30, 50, não importa. A mulher está trazendo. Veja, os discípulos foram a Sicar. E eles consideraram aquelas pessoas indignas, apenas uma relação comercial fria, preconceito, nenhuma oferta de salvação, nenhuma oportunidade, nenhuma palavra de salvação, absolutamente nada. Os discípulos voltam apenas com aquilo que eles queriam para a sua alimentação e nada mais. A mulher volta com um grupo de pessoas para serem alvo da atenção de Jesus e ouvirem as palavras de Jesus. Que coisa maravilhosa, que lição linda. E agora então eles pedem que Jesus fique com ele alguns dias, e Jesus nos é dito que ficou 2 dias. Muito possivelmente Jesus ficou o restante daquele dia e mais o dia seguinte. Ele deve ter se hospedado com esses samaritanos, comeu com eles, ficou com eles. E eu fico imaginando como que os discípulos reagiram a tudo isso. Era sem dúvida nenhuma uma lição, uma forte lição que Jesus estava dando para os discípulos, que eles tinham que olhar para além do preconceito, eles tinham que olhar para muito mais além das barreiras culturais para poderem pregar o Evangelho. E agora, a mulher, que elemento ela usa para pregar? Ela disse o seguinte, eu encontrei alguém que me disse tudo quanto eu já fiz de errado. Irmãos, você já pensou em dar um testemunho dessa maneira? Usar a sua vida torta, os seus pecados, para dizer, olha, eu encontrei alguém que me disse tudo quanto eu fiz de errado, só que ele não me condenou, ele não me julgou, ele me demonstrou carinho, compreensão, paixão, amor, perdão, eu estou aqui para compartilhar. Ela então faz uma pergunta, não será ele porventura o Cristo? Ela já tinha certeza que ele era o Cristo, o Messias. Lembramos agora, um judeu viajante, um profeta, agora o Cristo, o Messias.
ao dizer isso para os seus irmãos, aos seus vizinhos, não é que ela duvidava que Cristo, é como se Filipe estivesse dizendo, como disse a Natanael, vem e vê, olha, venham comprovar vocês se ele de fato não é o Cristo. Eu tenho certeza, mas comprovem vocês. Então, quando eles vão até Jesus, aí vem o verso 42, que foi o objeto do nosso verso para memorizar. Eles diziam à mulher, agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que coisa interessante. Ellen White faz um comentário nesse mesmo capítulo. Jesus estava saindo da Judeia, onde ele fizeram muitos sinais. E o que ele colheu? Só o endurecimento do coração. Só a rejeição, dureza. É claro, eles depois, mais tarde, aceitariam. Mas naquele momento, hostilidade, dureza. Jesus não fez nenhum sinal, nenhum milagre entre os samaritanos, a não ser desvendar para a mulher, revelar à mulher que ele sabia da vida dela. E esse foi o único sinal que ele fez. Isso foi suficiente. Eles creram em Jesus por causa de Jesus, não por causa de sinais, milagres. Eles creram em Jesus porque viram nele o Salvador do mundo, por causa das suas palavras. Isso reforça, mais uma vez, os 4 pontos que eu mencionei na introdução dessa lição, referindo-se ainda à lição da semana passada. As palavras de Jesus, a maneira como ele se apresentava, como ele se dirigia às pessoas, como ele ligava a sua vida e sua missão às Escrituras e as profecias do Antigo Testamento, despertaram naquelas pessoas a convicção de que ele era verdadeiramente o Salvador. Quanta lição para nós! Aqui pomos um ponto final na lição da quinta-feira.